pessoal! Seja bem-vindo a mais uma aula. Na última aula nós falamos sobre o que é matéria e nessa aula nós vamos falar sobre as propriedades dos materiais. Vamos abordar as propriedades gerais da matéria e as propriedades organolépticas dos materiais. E agora que você já sabe o que vai estudar, pegue o seu material que a aula já vai começar. A matéria, ela pode se apresentar nos três estados físicos: no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Lembrando que no estado sólido, a matéria tem volume e forma definida. No estado líquido, a matéria não tem forma definida, mas ela tem volume definido. Então, no estado líquido, a matéria ocupa o formato do recipiente. Então, se o recipiente é um copo, se o recipiente é uma jarra, é uma garrafa, o líquido que está ali contido vai ocupar o espaço, o formato daquele objeto. Já no estado gasoso, a matéria nem tem forma e nem volume definidos. Nós falaremos nessa aula sobre as propriedades gerais da matéria. Como o próprio nome diz, elas são gerais, elas não são específicas. Essas propriedades são características que toda matéria apresenta e são independentes do estado físico, sólido, líquido ou gasoso. Uma analogia que nós podemos fazer para compreender o que são propriedades gerais da matéria é quando a gente fala sobre aquela brincadeira de amigo secreto. Na brincadeira de amigo secreto, nós geralmente, quando vamos revelar o amigo, damos características gerais. Falamos, tem olhos, tem ouvido, tem cabelo e assim por diante. Se eu quiser que os meus colegas adivinhem quem é o meu amigo secreto, eu preciso dar características específicas que só aquela pessoa tem. Então, assim como é a revelação do amigo secreto, as características comuns a todos os seres humanos não nos faz descobrir quem é o amigo, mas só as específicas. Da mesma maneira, vai ser aqui. Essas propriedades, elas são comuns a toda a matéria e elas não servem para identificar o material. Então, vamos lá começar na primeira propriedade, que é a massa. A massa é a quantidade de matéria existente em um corpo. Ela é expressa em gramas ou em quilograma, geralmente. Então, nós temos aqui uma balança, a representação de uma balança, que é por onde nós conseguimos medir a massa de matéria. O volume, ou extensão. Essa unidade está relacionada ao espaço ocupado pela matéria. Geralmente, ela é expressa em litros ou mililitros, porém, nós podemos utilizar algumas unidades como centímetro cúbico, metro cúbico. Aqui nessa latinha de refrigerante, nós podemos ver a unidade de medida de volume, 350 ml. Já eu tenho aqui ao lado um refrigerante numa garrafa de 2 litros. E nesse recipiente, eu tenho um recipiente graduado que mostra diferentes marcações para volume. Esses são exemplos do nosso dia a dia, onde nós encontramos a unidade de volume. É claro que existem outras inúmeras, principalmente quando estamos falando de produtos de limpeza, produtos de higiene, produtos alimentícios. Inércia. A inércia é a tendência dos corpos em conservar o seu estado de repouso ou manter-se em movimento uniforme. A inércia também está relacionada com a massa do corpo. Então, nós observamos aqui no primeiro exemplo um garoto tentando arrastar uma grande rocha. Como a rocha tem uma massa grande, então essa tendência, que é a inércia em permanecer em repouso, é grande. Assim, para colocar esse corpo em movimento, eu preciso executar uma grande força. Esse corpo apresenta a tendência em manter-se parado. Um outro exemplo clássico, vocês verão em física, é quando um ciclista está andando e encontra na sua frente um monte de pedras.
Consequentemente, a bicicleta vai sofrer uma freada brusca e o corpo do ciclista será arremessado para fora. Por que isso acontece? Por conta da inércia. O ciclista estava em movimento e quando ele bate, o seu corpo tende a permanecer em movimento. E é por isso que nós utilizamos cinto de segurança nos veículos, porque quando o carro para, o nosso corpo tende a permanecer em movimento. Dessa forma, somos arremessados para frente. Impenetrabilidade. O próprio nome já diz a que se refere essa propriedade. Então, in quer dizer não, penetra, não penetra. Então, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no mesmo espaço ao mesmo tempo. Aqui eu tenho um copo cheio de água. O que acontece se eu colocar uma pedra aqui dentro? Para que a pedra entre, a água tem que sair. Então, o espaço que a água ocupava, agora é ocupado pela pedra. Dessa maneira, a água vai cair para fora do copo. A mesma coisa acontece quando a gente suga um canudinho. Você pega um canudinho e vai beber o refrigerante. Quando a gente tem essa situação, uma criança muito pequena, é comum que a primeira coisa que ela faça é assoprar o canudinho e ver as bolhas, porque ela ainda não sabe utilizar um canudo. Mas quando a gente aprende a utilizar um canudo, primeiro a gente suga o ar que está dentro dele para que o líquido, suco, refrigerante, ele venha até nossa boca. Então, nós temos que tirar o ar primeiro para que o líquido ocupe o seu lugar. Caso contrário, a gente não consegue beber. Indestrutibilidade. Então, está falando aqui sobre destruição. A matéria, ela não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Então, quando eu queimo, por exemplo, um papel ou qualquer outro tipo de combustível, eu estou provocando a destruição desse material? Não, eu estou provocando a transformação desse material em outras substâncias. Quando queimo papel, nós vemos que o final a gente encontra cinzas e também nós vemos a liberação do gás carbônico. O meu papel está sendo transformado em cinzas e gás carbônico. Então, nesse caso que nós temos como exemplo, a matéria não está sendo destruída, e sim transformada em novas substâncias. Lembrando que a queima é um fenômeno químico, é um tipo de transformação química. Por quê? Porque novas substâncias estão sendo formadas. Agora a gente vai falar de compressibilidade. Um corpo ou material pode ter o seu volume reduzido quando submetido à ação de uma força. Então, eu tenho aqui exemplo, moléculas de um líquido, e quando o pistão desce, então ocorre uma compressão. Um outro exemplo de compressibilidade é quando nós pegamos uma seringa. Ao puxar o êmbolo da seringa, nós enchemos a seringa de ar. Se colocarmos o dedo na ponta e empurrarmos o êmbolo da seringa, nós percebemos que o ar que está ali dentro passa a ocupar um volume muito menor. Professora, será que todas as substâncias têm o mesmo poder de compressão? É claro que não. Os materiais que se encontram no estado gasoso são muito mais comprimíveis ou compressíveis do que os que se encontram no estado sólido. Os materiais no estado sólido são mais difíceis de serem comprimidos. Por quê? Porque as moléculas já estão muito próximas. Então, como as partículas estão próximas, é mais difícil a compressão. Lembra que nos gases as moléculas ou as partículas estavam afastadas umas das outras? Por isso é mais fácil a compressão. Divisibilidade. A matéria pode ser dividida em partículas menores. Mas isso você já sabe. Quando você quebra um vidro, quebra um espelho, quebra um prato, você descobre que a matéria pode ser dividida em partículas muito menores. E se são cacos, esses cacos tendem a ir lá para os nossos pés, né? A gente está andando, acha que catou tudo e de repente você pisa num caco bem minúsculo, porque a matéria pode ser dividida em partículas muito menores. E agora vamos pensar. Eu tenho uma pergunta para vocês. Considere um tubo de borracha, uma mangueira cheia de água, pedaço de mangueira. Soprando em uma extremidade,
sai água pela outra extremidade. Então, você vai colocar na boca e vai soprar esse tubo que está cheio de água. Baseando-se na experiência, o que podemos concluir a respeito do ar? Qual a propriedade envolvida nessa situação? Pausa o vídeo, pensa, porque na volta a gente vai responder essa questão. Já respondeu aí no seu caderno? Posso contar para vocês a resposta? Então, primeira coisa, baseando-se na experiência, o que podemos concluir a respeito do ar? O que você pode concluir a respeito do ar nessa experiência? Você concluiu que o ar é matéria, porque você assoprou o ar por dentro da mangueira e esse ar empurrou a água para fora. Então, nós podemos dizer que o ar ele tem volume, ele ocupa um lugar no espaço e ele também tem uma massa, certo? Qual a propriedade onde nós vimos que um corpo precisa sair para que o outro possa entrar? É a impenetrabilidade. Então, a propriedade envolvida nessa situação é a impenetrabilidade. Você coloca o ar dentro da borracha e a água que está ali dentro tem que sair. Por quê? O ar e a água não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades organolépticas. Diferente das propriedades gerais, as propriedades organolépticas são específicas. E nós dizemos que elas são as propriedades dos sentidos. É aquela que nós conseguimos perceber através dos nossos sentidos. Tato, visão, paladar, audição, olfato. Essas propriedades são importantes no primeiro contato que eu tenho com determinado material. Então, vamos lá. A cor. A cor é bastante importante. No nosso primeiro laboratório, que é a nossa casa, a gente consegue diferenciar os materiais através da cor. Nós sabemos, por exemplo, que o ouro é dourado. Então, você vê essa imagem, você sabe, é feito de ouro por conta da cor. O ouro é um metal amarelado. Você pode dizer que o açúcar é branco. Então, essa é uma característica do açúcar. O açúcar é branco. É claro que nós temos outros tipos de açúcar, açúcar mascavo, onde não ocorre o refinamento, por isso o açúcar ele é marrom, mas nós conseguimos diferenciar um açúcar do outro através dessa propriedade. A cor, é o que é uma propriedade organoléptica. Um é branco, refinado é branco, e o açúcar mascavo é marrom. Então, percebe que a cor permite a gente diferenciar uma substância da outra? Outra propriedade organoléptica é o brilho. Quando nós olhamos uma aliança como essa, sabemos que ela é feita de um metal, porque um metal polido apresenta brilho, que reflete a luz. Já uma madeira ou madeiras são materiais foscos, não apresentam brilho. Então, uma característica que nós podemos diferenciar um material de outro é através do brilho, saber se é um metal, se não é um metal e assim por diante. O sabor é uma outra propriedade que permite que nós diferenciemos um material do outro. É claro que na química a gente precisa ter cuidado, porque a gente não pode experimentar substâncias dentro de um laboratório, mas quando a gente está dentro da cozinha, o sabor é permitido. Então nós temos lá a água. A água tem sabor? Não, a água ela não tem sabor, ela é chamada de insípida. Se ela tiver sabor, alguma coisa está errada, a menos que ela seja água saborizada. O sal tem sabor? Sim, o sal é salgado. Quando você experimenta o sal, você sabe que ele é salgado. Como que você diferencia o açúcar e o sal numa casa que você não conhece? Você vai lá, põe o dedo na boca e fala, isso é salgado, então é sal, certo? Então, através do sabor, a gente pode descobrir que o limão é azedo, pode descobrir que o vinagre é ácido e assim por diante. E por último, o odor, né? O odor é outra propriedade organoléptica bastante importante. Se você sente o cheiro de ovo podre, você fala, tem alguma coisa errada aqui. O cheiro é uma das maneiras de nós diferenciarmos as substâncias e saber até mesmo que elas não podem ser consumidas, que é o caso de um ovo podre. A
Água tem odor? Não, a água é inodora. Então a gente sabe que a substância água não pode ter odor, ela não pode ter cheiro. Mas é claro que se você sentir o cheiro do vinagre, você consegue reconhecer o vinagre. Alguém abre uma mexerica e aí você fala, tá cheirando mexerica. Alguém tá comendo uma tangerina e assim por diante. Por quê? Porque algumas substâncias apresentam um odor muito característico que nós conhecemos. Então, são propriedades organolépticas a cor, o brilho, o sabor e o odor. E eles permitem que a gente diferencie alguns materiais de outros. Nessa aula de hoje, você aprendeu que as propriedades gerais da matéria não permitem diferenciar os materiais, porque elas são comuns a todos os materiais. São elas massa, volume ou extensão, inércia, impenetrabilidade, indestrutibilidade, compressibilidade, divisibilidade. Tá certo, pessoal? Então, essas são propriedades gerais da matéria, comuns a todo tipo de material. E você aprendeu também que o odor, o sabor, o brilho e a cor são propriedades organolépticas. Essas propriedades são específicas dos materiais. Tá ok, pessoal? A gente vai ficar por aqui. Por hoje é só. E na próxima aula a gente vem com as propriedades específicas da matéria. Tchau, pessoal!